Existe um provérbio africano que diz: se quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vá em grupo. Estamos dando início ao nosso módulo com o tema Relacionamento Interpessoal e Ética Profissional, no qual iremos aprofundar nossos conhecimentos nesse quesito que envolve o grupo e como isso pode beneficiar diversas relações, sejam pessoais ou profissionais. Meu nome é Michele Ferreira e é um grande prazer poder compartilhar esse conteúdo com você. A priori, vamos aos conceitos. Organizações. Organizações são grupos sociais compostos por pessoas orientadas para a realização de determinados objetivos. Portanto, organizações são consideradas organismos vivos e é fundamental que as pessoas saiam de casa rumo ao trabalho certas de que encontrarão um ambiente seguro e agradável, sendo o clima organizacional um dos principais pontos de atenção e cuidados. Todavia, por que atualmente o clima organizacional é tão relevante a ponto de vir antes até mesmo de uma boa remuneração? Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam que mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo, a doença mental que mais incapacitou os profissionais em 2020. Outro dado alarmante da pesquisa é sobre o impacto financeiro causado somente pela depressão e pela ansiedade, prejuízo de quase 1 trilhão por ano com baixa produtividade. A temática dos riscos psicossociais ligados ao trabalho tem assumido uma importância crescente devido à evolução do trabalho nas empresas, às mudanças que ocorrem a nível mundial, e a depressão é só um desses riscos e distúrbios psicossociais. Produzir cada vez mais, com menos, em tempos mais curtos, associado à redução de trabalhadores. O aumento da complexidade das tarefas, além de expectativas irrealizáveis e as relações de trabalho. Ainda sobre este cenário, paira o discurso de excelência, melhoria contínua, empregados cooptados como colaboradores. As relações de trabalho são transformadas de forma a mascarar a dominação capitalista sobre o trabalho humano, ao passo que o intensificam cada vez mais. Tudo isso vem acarretando tensão, fadiga, esgotamento profissional, constituindo-se em fatores psicossociais responsáveis por situações de estresse relacionado com o trabalho. Em razão disso, é fundamental que as empresas busquem implantar ações preventivas e soluções para cuidar do bem-estar da sua equipe. Quando o clima organizacional é sadio, as pessoas sentem um desejo real de ajudar a empresa a atravessar momentos desafiadores, orgulho de defender a marca, os colegas, suas lideranças, orgulho em fazer parte daquele grupo. Os humanos são seres sociais por natureza, sendo natural que as pessoas desenvolvam relações umas com as outras. Amigos, parceiros, colegas, familiares, são inúmeros os laços que nos constituem. Relacionamento interpessoal é isso, é a relação, a ligação ou o vínculo entre duas ou mais pessoas em um determinado contexto. Esse conceito vem dos estudos da sociologia, da psicologia, abarcando um conjunto de normas comportamentais que orientam as interações entre os membros de uma sociedade. Contudo, mesmo com os desafios da vida cotidiana, é possível desenvolver um bom relacionamento interpessoal e ter relações saudáveis e duradouras. De acordo com cada contexto, uma série de condutas podem ser mais ou menos apropriadas. Dentro de uma empresa, por exemplo, uma figura muito importante é o líder. Isso porque esse é a figura central de um time, responsável por unir os membros da equipe, garantir que as pessoas se conectem, colaborem entre si, se ajudem e atuem unidos em prol dos objetivos em comum. Um profissional feliz e mentalmente saudável consegue desempenhar suas atividades com destreza, qualidade, produtividade e mantém uma boa relação com o time. Até porque é da natureza do ser humano se relacionar, sendo comum a troca de conhecimentos, de emoções uns com os outros.
Quanto melhores e mais positivos forem os seus relacionamentos interpessoais, maiores são as possibilidades de construir conexões verdadeiras e duradouras com as pessoas de seu convívio. Entre os relacionamentos que temos na vida, os de trabalho são diferenciados por dois motivos. Um é que não escolhemos nossos colegas, chefes e clientes ou parceiros. O outro é que é independente do grau de afinidade que temos com as pessoas do ambiente corporativo. Precisamos funcionar bem com elas para realizar algo juntos. O que enfatiza aqui a importância das relações profissionais. Afinal, é comum que passemos pelo menos 8 horas por dia no ambiente de trabalho. Esses ingredientes da convivência no trabalho nos obrigam a lidar com diferenças de opinião, de visão, de formação, de cultura, de comportamento. Fazer isso pode não ser fácil, mas é possível se basearmos nossos relacionamentos interpessoais em 5 pilares: autoconhecimento, empatia, assertividade, cordialidade e ética. No mundo corporativo, o relacionamento interpessoal é muito importante para que o profissional consiga lidar com crises, com conflitos, superação de obstáculos e com pessoas de diferentes opiniões. Resumidamente, o fato de saber se relacionar e interagir com os outros profissionais no cotidiano é uma habilidade cada vez mais essencial para o mercado de trabalho. Até a nossa próxima aula! Existe uma máxima que diz que quem não é visto não é lembrado. Entretanto, é preciso uma certa cautela. Não basta apenas ser visto, é preciso ser muito bem visto, moralmente, eticamente, profissionalmente. Comecemos informando que ética é um campo de reflexões filosóficas que busca conhecer as relações entre os seres humanos, entre estes e a natureza e o seu modo de ser, de pensar e de agir. Desde a era pré-cristã, há milhares de anos atrás, os gregos já se debruçavam sobre questões éticas e morais. Filósofos como Sócrates defendiam que a ética é o caminho que conduz o homem à felicidade. Já para Platão, a ética relaciona-se com a conduta humana, ligada à justiça e ao bem. Aristóteles vai enfatizar que a ação virtuosa é indissociável do caráter do agente. O cultivo de determinados hábitos para os gregos era o que tornava virtuoso o caráter de uma pessoa. Em outras palavras, o ser virtuoso é alguém que busca máxima excelência no que faz. Hoje, isso não significa dizer que é baseado em uma competição desenfreada entre colegas de profissão, mas exigir de qualquer um deles que procure ser o mais competente possível ou que se empenhe ao máximo para obter um nível de excelência naquelas aptidões exigidas para alcançar o objetivo. Em síntese, pelas palavras de Mário Sérgio Cortella, fazer o teu melhor com as condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Quem apenas faz o possível, o básico, cai na mediocridade e vive uma vida morna, apequenada. É interessante ressaltar que a palavra ética tem origem grega, sendo ethos, que significa caráter, e ethos, que significa costume. Mais tarde, os romanos traduziram esse termo para o latim, que ganhou a forma mos, ou no plural, moris, de onde vem a palavra moral. E apesar do uso frequente de ambos os conceitos como sinônimos, eles são diferentes. O fato de as pessoas fazerem parte de uma mesma sociedade não implica que elas não sejam iguais. Isso é, que pensem da mesma forma, que acreditem nas mesmas coisas, que individualmente busquem o mesmo objetivo. Nesse sentido, o caráter é uma qualidade interior do ser. Todavia, a moral é a exteriorização dessa qualidade por meio do costume e dos hábitos. Basicamente, refere-se a um código de conduta que é criado socialmente por meio de hábitos ou por meio da cultura de um determinado local. Já a ética consiste em uma filosofia da moral que envolve um questionamento que visa determinar o que é certo e o que é errado,
a fim de que seja mantido ou retirado dos costumes para melhor convivência entre as pessoas de um grupo social. Em se tratando de relações interpessoais, a ética é tema sempre atual e o debate vai muito além do âmbito científico. A ética tenta estabelecer de maneira moderna e com uma visão questionadora a linha muitas vezes tênue entre o bem e o mal. Por que é tão importante diferenciar e compreender esses conceitos? Porque nem sempre um costume aceito por um grupo será considerado ético pelo indivíduo ou por outros grupos. A escravidão, por exemplo, já foi moralmente aceita na sociedade brasileira. Essa prática, inclusive, era respaldada por leis que garantiam o direito de posse aos proprietários de escravos. Entretanto, muitos cidadãos consideravam antiético submeter outras pessoas ao regime de escravidão. E foram mais de 300 anos até que a escravidão fosse proibida no país. E hoje podemos dizer que essa é uma prática imoral e antiética. A perseguição de objetivos diferentes por parte de pessoas que se comportam de maneira desigual, isso é, a busca de interesses distintos, conduz ao surgimento de conflitos de interesse. Algumas vezes entre indivíduos, outras entre o indivíduo e a sociedade, o que significa que em determinados momentos as pessoas precisam decidir qual interesse atender em primeiro plano. Em um ambiente de trabalho, seguramente a ética e a boa conduta dos profissionais é que permite que a empresa cresça de forma saudável. Todos os membros de uma determinada equipe, por mais que tenham seus próprios valores, devem seguir os mesmos princípios de ética profissional universais e que se aplicam a todas as profissões. Honestidade e o respeito são exemplos. Por consequência, existem os códigos de ética para expor os princípios e a missão de uma determinada profissão ou empresa, que vai enfatizar os valores que devem ser praticados pelos profissionais e instituições. E essas normas de conduta irão variar de empresa para empresa, de profissão para profissão, pois cada um tem uma visão e um objetivo. Todavia, os códigos de ética serão pautados em normas que abordem no mínimo 4 áreas: competência, sigilo, integridade e objetividade. Immanuel Kant, um filósofo alemão, dizia que tudo que não puder contar como fez, não faça. Ou seja, se não posso expor como eu fiz, por vergonha ou por entender que aquilo não é certo, então eu não devo fazer. Para podermos começar a pensar no que é ser ético, basta que nos atentemos para as nossas ações e o impacto delas no meio. A minha ação prejudica o coletivo em detrimento do meu lado individual e pessoal? A minha ação é correta em relação às normas locais? Logo, a balança moral de uma pessoa é o seu senso ético, que é capaz de dizer se suas ações são condenáveis ou não. Continuamos na próxima aula. Note que as leis geralmente são estabelecidas seguindo princípios éticos. Todavia, ser ético é mais amplo do que ser cumpridor da lei. Se você, por exemplo, está dirigindo alcoolizado e é parado em uma blitz, você descumpriu uma lei, irá sofrer uma sanção, nesse caso receberá multa, pontos na carteira, seu veículo será guinchado e assim por conseguinte. Entretanto, se você jogou lixo em via pública, no Brasil, por mais que isso te caracterize como uma pessoa mal educada e que naquele momento você faltou com respeito aos demais, ser antiético nem sempre envolve punições. Conclusivamente, a ética serve para que haja um equilíbrio, um bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. E embora ela não possa ser confundida com leis, ela está intimamente ligada aos sentimentos de justiça social. Quando o filósofo grego Sócrates iniciou a sua jornada filosófica, as atenções saíram da natureza, da cosmologia e passaram a centrar-se nas ações humanas e no que resulta delas. Ou seja, por temas relacionados à vida em sociedade, à política e à moral.
Com a problematização acerca da moral e do convívio das pessoas, surgia a chamada filosofia moral, que mais tarde ficaria conhecida como ética. Até então, filósofos helenistas, como epicuristas, cínicos e estoicos, também apresentaram visões de modelos éticos. Entretanto, nessa época, foram avaliados os modelos de ética prática, voltada para as ações do cotidiano. Somente no período iluminista da Europa, em que questões políticas voltaram ao centro do debate. É aí que a ética veio como uma necessidade para controlar as ações das pessoas em meio a tantas revoluções na sociedade. O filósofo iluminista alemão Immanuel Kant, nesse período, escreveu o seu livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Para Kant, o ser humano deve fazer um exercício antes de agir. Esse exercício simples consiste em pensar se aquela ação pode ser considerada boa ou correta em qualquer situação em que ela for empenhada. Se a resposta for sim, então é uma ação moralmente correta. Se a resposta for não, é uma ação moralmente condenável. Desde então, a ética sofreu diversas modificações ao longo da história, o que culminou em perspectivas diferentes para se tratar a moral e resultou também em diferentes correntes éticas. Dessas, as três fundamentais são o eudaimonismo, a deontologia e o utilitarismo. O eudaimonismo, por Aristóteles, considera a felicidade como um princípio, seja em âmbito individual ou coletivo. É este princípio que fundamenta os valores morais, julgando eticamente positivas todas as ações que conduzem o homem à felicidade. A deontologia de Immanuel Kant e sua ética do dever no âmbito de cada profissão vem tratar de uma filosofia moral contemporânea, segundo a qual as escolhas são moralmente necessárias, proibidas ou permitidas. Já o utilitarismo, pelo filósofo, jurista e economista inglês Jeremy Bentham e pelo também filósofo inglês John Stuart Mill, que propõe um sentimento inteiramente prático para a ética, no sentido de que, antes de agir, o autor de uma ação moral deve analisar a situação e desenvolver uma espécie de cálculo utilitário. Note que a vida em sociedade, para ser exitosa, depende da maneira como cada pessoa escolhe e determina suas ações. E, definitivamente, os fins não justificam os meios. E isso é fato, seja na vida pessoal ou dentro da maioria das organizações. E as empresas sérias exigem a prática de valores éticos e morais que gerem credibilidade para os colaboradores, para os clientes, para os parceiros, para os fornecedores. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, quando um funcionário resolve prejudicar algum colega visando um falso crescimento profissional, quando compartilha informações confidenciais da empresa, causa conspirações no trabalho para obter promoções, ou mesmo interrompe negociações para obter um desempenho financeiro. São apenas uma prova de que a falta de ética pode se esconder até mesmo nas pequenas ações. Nesse sentido, portanto, é muito importante que a empresa defina claramente seu código de ética. Ele pode variar de empresa para empresa, pois cada um tem uma visão. Seguramente, o que deverão conter são normas que abordem, no mínimo, as áreas de competência, de sigilo, de integridade e de objetividade. Assim como na vida pessoal, precisamos de pessoas ao nosso lado. Crescemos, nos desenvolvemos, no meio profissional não é diferente. O relacionamento interpessoal profissional se refere às interações que acontecem no ambiente de trabalho, o que está muito ligado à cultura organizacional que a empresa possui. Para além deste, ainda existem os códigos de ética que regulam as profissões. Por exemplo, os contadores têm o código de ética do contador, assim como existe o código de ética do assistente social, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil.
Cada um deles especifica o papel dessas profissões na sociedade e a importância do respeito à dignidade humana no exercício de cada um desses trabalhos que são tão importantes à sociedade. As leis de cada profissão são elaboradas com o intuito de proteger os profissionais da categoria como um todo e os indivíduos que dependem desse profissional. Por exemplo, um advogado não pode prejudicar seu cliente. Um médico não pode debilitar a saúde de um paciente. Um jornalista deve prezar pelo relato da verdade sem mentir. Em síntese, os códigos de ética têm como objetivo fixar a forma pela qual determinada classe deve conduzir o seu exercício profissional, estabelecendo deveres e valores pautados em princípios morais e éticos, sempre em conformidade com a missão, com a visão e com os valores do negócio. Até breve! Desde pequenos, aprendemos a conviver socialmente, e isso inclui o respeito ao próximo e a observância de normas da vida comunitária. O perfil de um bom profissional é construído de muitas qualificações, algumas de exigência geral e outras que são particulares de cada indivíduo. Porém, algumas virtudes são consideradas como básicas a todos os profissionais e importantíssimas de forma geral para todas as profissões: a ética e a moral. No passado, a postura ética adotada tanto por empresários quanto por profissionais que trabalhavam para as organizações era algo implícito, que estava vinculado à formação de cada um. Atualmente, no mundo corporativo, a ética empresarial passou a ser vista como meta essencial ao ser alcançada. E o cultivo dela dentro das organizações passou a ser tratado com tanta importância quanto os resultados, o sucesso financeiro, a inovação e a excelência. Nesse ínterim, cada vez mais, soft skills como inteligência emocional e outras habilidades de comunicação são valorizadas pelos recrutadores das empresas. Com isso, também fica mais evidente a necessidade de desenvolver o relacionamento interpessoal no trabalho. Isso porque não há como trabalhar sem se relacionar com as pessoas. Esse é praticamente um pré-requisito de qualquer área de atuação. Adam Smith, filósofo e economista britânico, já dizia que a base do capitalismo é a confiança. No âmbito profissional, o cliente precisa se sentir seguro, confiante. Juntamente o trato com zelo, que remete a cuidado, a atenção. O profissional que carrega essa virtude procura estar sempre atento e presente no que ocorre no seu dia a dia. Ele não se preocupa apenas em dar a atenção, e sim em cuidar, ter certeza de que tudo está como planejado. E ainda nesse quesito, o profissional comprometido com a ética não se deixa corromper em nenhum ambiente, ainda que seja obrigado a conviver com pessoas que praticam a desonestidade. Para o historiador Leandro Carnal, um dos maiores desafios à manutenção desse legado ético, considerando ainda questões atuais, é uma característica presente em quase todas as pessoas: a vaidade. A chave da ética é o controle da vaidade. Temos que ser humildes, principalmente quando ocupamos cargos de poder. Grandes titulações significam que eu tenho mais responsabilidades e pessoas para cuidar. Quando pessoas e empresas possuem integridade, isso significa que elas escolhem ser confiáveis. Quando alguém procura por serviços de um médico, de um advogado, de um engenheiro ou de um contador, por exemplo, este alguém busca um profissional qualificado para dar-lhe soluções sobre assuntos dos quais não entende. Assim, a relação originada nesse meio profissional é fundamentada principalmente na confiança, por parte do cliente que receberá serviços de qualidade. Nos últimos anos, virou moda falar sobre ética. Ela promove um estilo de ação que procura refletir sobre o melhor modo de agir, que não abale a vida em sociedade, não desrespeite a individualidade dos outros. Todavia, uma ação moralmente ética pode não se enquadrar na moral de uma determinada sociedade.
Parte do problema de definir universalmente a ética social é que existem muitos elementos diferentes que contribuem para eles. Língua, raça, gênero, religião, cultura entram nessa equação. Os padrões usados para reforçar a ética social também são numerosos, incluindo os valores familiares, as crenças religiosas, a moralidade, a integridade e assim por diante. Por exemplo, se em um país que segue a lei islâmica uma mulher comete adultério, ela pode ser condenada à morte por apedrejamento. Isso faz parte da moral daquela sociedade, mas não é eticamente correto. Se em uma situação hipotética alguém salva uma mulher prestes a morrer daquela maneira, essa pessoa está atentando contra a moral, mas está agindo certo, de acordo com a ética. Assim, avançando o conteúdo para a análise da moral, ela se aproxima de uma consciência coletiva, indicando um conjunto consolidado de hábitos, costumes e valores que permeiam as ações humanas. Ou seja, o conjunto de regras que determina o comportamento dos indivíduos naquela sociedade. Sob a ótica moral, algumas ações podem ser naturais ou distoantes, independente se são certas ou erradas. Porque a moral tem sempre um contexto histórico-social, tomando forma específica em cada cultura. E muitas delas podem ser questionáveis, embora a ética social também envolva tipicamente a aceitação e tolerância das diferenças. É comum ouvirmos a frase "fulano atentou contra a moral e os bons costumes", quando alguém, por exemplo, tem o nome negativado por um cheque sem fundo. O indivíduo se torna distoante da consciência coletiva que preza por honrar os compromissos financeiros. Isso porque a moral é uma espécie de norma de conduta social que indica algo que é certo ou errado naquela sociedade. Daí, sendo indevida negativação, o indivíduo faz jus a alguma reparação com o intuito de compensar a sua exposição para aquela sociedade. Já as leis são acordos de caráter obrigatório, estabelecidos entre pessoas de um grupo para garantir justiça mínima ou direitos mínimos. Inúmeros são os autores que debruçaram sobre esse tema tão amplo, já que a discussão sobre ética é capaz de ocorrer em todos os campos do conhecimento. Logo, a principal função da ética é manter a ordem, o respeito e o convívio social. Enfim, isso quer dizer que a ética faz referência a tudo aquilo que ajuda a tornar o ambiente mais agradável, o planeta sustentável e a sociedade mais humana. Continuamos na próxima aula. São muitos os escândalos que envolvem a falta de ética empresarial, política, estampada diariamente em revistas, jornais, noticiários por todo o país. Quando uma organização entra no mercado, independente do porte dela, ela deve seguir alguns conceitos relacionados à ética empresarial. Isso faz com que as organizações busquem se destacar de seus concorrentes através do preço praticado, da qualidade dos produtos, da produtividade e diferenciação, entre outros fatores. Entretanto, não basta apenas visar o lucro. Atualmente é essencial que questões éticas e de responsabilidade socioambiental recebam atenção das empresas. Não é ético colocar o lucro econômico em primeiro plano, em detrimento dos benefícios sociais, da violação dos direitos humanos, da preservação do meio ambiente, da estruturação da família. Em qualquer situação, o ser humano precisa ser respeitado como sujeito, com sonhos, desejos, alegrias, tristezas. O critério básico para a tomada de decisão é o respeito à dignidade humana. Uma empresa ética favorece a sociedade, é justa com seus fornecedores, clientes, funcionários, sócios e até mesmo com o governo, criando uma coerência entre seus princípios e valores, melhorando a sua reputação e tendo também um impacto positivo nos seus resultados. É impossível enumerar os motivos que levam uma empresa a ser admirada e bem-sucedida. Essa percepção é construída com o tempo,
considerando uma série de aspectos que englobam desde a qualidade dos produtos e serviços que oferece, a forma como se relaciona com a sociedade. Todos esses fatores representam sua prática de atuação e podem ser reunidos em um único documento, o Código de Ética e Conduta. No campo do direito, a ética que mais se discute é a profissional. Através de um código normatizado com o objetivo de esclarecer quais são os comportamentos certos e errados de um determinado segmento de profissionais, o infrator que decidir agir de maneira errada poderá sofrer punições. Como exemplo, podemos citar os advogados, os médicos, os servidores públicos e tantos outros. O Código de Ética Empresarial deve ser elaborado pela empresa e nele poderão ser abordados tópicos como respeito às leis do país, conflitos de interesse, proteção do patrimônio da instituição, transparência nas comunicações internas e com os stakeholders da organização, denúncia, prática de suborno e corrupção em geral. Além disso, o Código de Ética faz referência à participação da empresa na comunidade, dando diretriz sobre as relações com sindicatos, governo e outros órgãos públicos. Todavia, para que todos os colaboradores possam agir em conformidade com o Código de Ética da empresa, este necessita criar e divulgar essas regras. Quando se cria um Código de Ética Empresarial, todos os colaboradores, sem exceção, devem conhecer o conteúdo, o valor, os significados presentes naquele documento. Nesse sentido, ainda é extremamente importante que lá no momento da admissão de um novo funcionário, o Departamento de RH já apresente esses termos e enfatize a sua relevância no dia a dia de todos os membros da empresa, para que eles já sejam inseridos aos valores da corporação. Basicamente, essas normas irão nortear o desenvolvimento interno em relação ao meio social, aos clientes, ao relacionamento entre líderes e liderados. Atualmente, o mundo está vivendo grandes mudanças e não poderíamos deixar de perceber que a principal delas é no comportamento das pessoas, de modo que nos leva a resgatar o quão é necessário as regras de comportamento para com o semelhante, consistindo uma filosofia essencial em todos os aspectos, ou seja, no ambiente de convívio. Conclui-se, portanto, que quando se fala em empresa ética, quer dizer que as pessoas que nela trabalham são éticas e buscam a excelência, que os princípios e valores eleitos pelos seus fundadores, que impregnam a cultura da organização, são éticos, que os seus colaboradores, desde a alta administração até o último contratado, zelam pela conduta ética e procuram exercer a liberdade com responsabilidade, tanto no relacionamento interno como com o seu público externo. E você sabe qual é a regra de ouro da ética? O princípio de que não devemos fazer aos outros o que não queremos que nos façam. Esse certamente tem sido o preceito mais difundido e aceito em todos os tempos. Até a próxima aula. Apesar de várias normas morais repetirem-se, elas são muitas vezes diferentes, porque as sociedades construíram diferentes modos de vida ao longo da história. Logo, a função da ética é investigar e explicar o comportamento das pessoas ao longo de sua existência, visando a fixação de comportamentos básicos para diminuir o nível de conflitos morais dentro dos diversos setores da sociedade. No passado, até então, em toda a sua história, o trabalho era considerado indispensável para a reprodução biológica, social da humanidade, mas era indesejável. Era como se sobre ele pesasse uma condição de castigo e anulação da individualidade das pessoas e uma obrigação de fazê-lo. Essa visão ambivalente do trabalho é bem sintetizada pelo autor Miller, que relata, primeiro,
Na medida que serve a Deus, visto que todos devem trabalhar em nome para a glória de Deus, eles são iguais, enquanto cristãos e pessoas religiosas. E segundo, o trabalho se opõe ao ócio, ao repouso, ao descanso, ao sabate. Com Tomás de Aquino, o ficar sem fazer nada será apreciado como tempo para a vida contemplativa. Quem melhor traduziu o impacto das reformas protestantes na valorização religiosa do trabalho foi Max Weber, em seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Weber investigava a relação existente entre certa forma de conduta econômica e as suas raízes religiosas. E ainda revela que Calvino demonstra um interesse maior do que Lutero pela vida econômica e social. João Calvino foi um teólogo, líder religioso e escritor cristão francês, considerado como um dos principais líderes da Reforma Protestante, em particular na França. Martinho Lutero foi um monge agustiniano e professor de teologia germânica que se tornou uma das figuras centrais da Reforma Protestante. Na concepção calvinista, não somente a religião concernia toda a vida, econômica, profissional, familiar, mas tudo devia concorrer para a glória de Deus. O trabalho é um sinal de graça, e o mal não está no dinheiro em si, mas no uso que se faz dele. Enquanto que os luteranos acreditavam que a fé e as boas obras do fiel os conduziam à salvação, os calvinistas consideravam a salvação como algo já consumado e definido por Deus antes da criação do mundo. A doutrina calvinista afirmava que o indivíduo pode estabelecer sua própria relação com Deus desde que sua vivência seja baseada na pureza e na prática de bons costumes. Todavia, cada fiel recebia um talento, um dom de Deus, e deveria colocar sua aptidão em desenvolvimento. Dessa forma, o calvinismo valorizava o trabalho e os seus frutos, como o acúmulo de capital. A burguesia, então, abraçou a fé reformada por conta dessa valorização do trabalho e um posicionamento favorável ao trabalho e à riqueza, o que fez com que muitos burgueses europeus aderissem ao calvinismo. Ao contrário do que se via na Igreja Católica, que era contra a usura. A descoberta de Weber da importância de Calvino fez-se a partir da observação de que na Alemanha, no começo do século XX, os capitalistas protestantes tinham sido melhores sucedidos em termos econômicos do que os seus correligionários católicos. A visão protestante, para além dessa valorização religiosa do trabalho, contribuiu para criar um espírito motivacional para o empreendedorismo. A contribuição de Weber nos mostra que o capitalismo ensejado pela Revolução Industrial liberou moral e eticamente os homens capitalistas para a aquisição de bens, para a obtenção do lucro, a cobrança de juros e a acumulação de capital. Esse círculo virtuoso, trabalhar, acumular, reinvestir, permitiu o estabelecimento da harmonia social. A reviravolta acontece com a passagem da interpretação do trabalho, não mais como condenação, mas como possibilidade de exaltação à obra criadora de Deus. Deixando de ser desvalorização, o trabalho se torna referência para uma vida virtuosa. O sentido do trabalho para as pessoas e para a sociedade, portanto, vai se alterando e configurando distintas subjetividades. E a ética, na intencionalidade de sua normatização, seria uma resposta consciente das categorias profissionais que congregaria dois aspectos distintos: a moral profissional e a moral do trabalho. Percebemos então, quando falamos de ética, de valores, de moral nos dias de hoje, que os conceitos foram moldados ao longo do tempo para responder às exigências da população, assim como pontos de referência para orientação e fiscalização, enfim, para controlar as pessoas no exercício da profissão. Nestes termos, diversas profissões passaram a ter sua deontologia,
ou seja, um mecanismo contra os que ilegalmente exercem a profissão, bem como uma ciência disciplinadora, disciplinada, capaz de controlar os profissionais por meio de normas, de sanções e, principalmente, se colocar sempre como tutor dos interesses da coletividade. Conforme já afirmado, a ética é indissociável da moral, a ponto de confundi-las muitas vezes em seus significados. Concordo que também podemos igualmente relacionar e equiparar outros conceitos, como por exemplo os valores, os regulamentos, as normas, as leis que regem os comportamentos das pessoas na sociedade. E neste caso, a conduta das pessoas dentro das organizações. Se a moral significa agir de acordo com os bons costumes, ou a capacidade de distinguirmos entre o bem e o mal, também sabemos agora que ela é, dentro de uma determinada sociedade, transmissível no tempo. Nessa perspectiva, a ética nas organizações remete para os deveres relacionados com a responsabilidade que cada membro da organização tem no seu trabalho. Por isso mesmo, a conduta ética é reflexo da conduta de todos os profissionais, fortalecendo as relações interpessoais, o desenvolvimento, o sucesso e a imagem da organização. E assim chegamos ao final do nosso módulo. E neste pequeno, mas importante compêndio sobre os relacionamentos interpessoais e a ética nas relações de trabalho, podemos perceber como ter princípios morais é importante e como isso pode influenciar positivamente na carreira individual de qualquer pessoa. Isso posto, fique atento para sempre manter uma postura ética com vistas a conquistar respeito e confiança. Porque, como disse Oscar Wilde, chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Um grande abraço e muito sucesso na sua jornada.